Olá pessoal, tudo jóia? Professor Rodrigo Aquino, tá bom? Eu estou aqui agora para falar com vocês de Direito Civil, uma matéria importante, tem aí em média 6 questões por exame, e normalmente uma matéria negligenciada por quem vai prestar esse exame, acredita que não é algo a ser estudado, e eu estou aqui para dizer exatamente o contrário. Com um pouquinho de estratégia, um pouquinho de atenção e estatística, você vai conseguir bons pontos na prova, tá? Quem é aluno regular do Missão não teve dificuldade, porque conseguiu ver isso ao longo de alguns meses com mais calma. Agora você que não é nosso aluno, que está aqui no YouTube assistindo esse vídeo, ou você que é nosso aluno e está aqui a título de revisão, vamos focar em 4 temas principais, tá bom? Modalidade das obrigações, propriedade, negócio jurídico e responsabilidade. Modalidade, obrigações e propriedades fica para um segundo vídeo. Nesse nosso primeiro momento, vamos falar dos menores, que vai ser o quê? Negócio jurídico e responsabilidade civil. Responsabilidade civil não é uma matéria nada difícil, são poucos artigos, as questões são muito fáceis. Olha só, aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. É uma regra muito simples. E aí, qual reparação? Ela vai ser material ou até mesmo moral. O que é importante para você compreender esse mantra da responsabilidade civil é você saber o que é um ato ilícito e o que não é um ato ilícito. Isso você vai recuperar lá no início do Código Civil, no artigo 186, 187 e 188. Olha só, o que é um ato ilícito? Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direitos. Violou direito, violou texto legal, comete ato ilícito civil, perfeito? E aí ele ainda completa, ainda que exclusivamente moral. Também comete ato ilícito titular de um direito que, ao excedê-lo, excede manifestamente os limites impostos para seu fim econômico. Lá no escritório, eu até digo isso para vocês, trabalho para um cliente em que algumas pessoas almejam ali indenizações materiais e até morais. Uma das nossas linhas de defesa é sempre mostrar que o meu cliente age de acordo com a lei. Ele cumpre a lei, ele cumpre o contrato. Se ele cumpre a lei, cumpre o contrato, ele não comete ato ilícito. Se não comete ato ilícito, ele não está obrigado a reparar coisa alguma. Perfeito? O artigo 928 vai trazer aqui uma questão importante, que é a questão da responsabilização do incapaz. Você tem que saber que o incapaz ele é sim responsável, ele pode sim ser responsabilizado com algumas considerações, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Ou seja, os incapazes eles têm os responsáveis? Têm. Esses responsáveis podem fazer? Têm condições de fazer? Tem, então eles fazem. Não, não tem. Então os incapazes respondem sim. O artigo 188, ele vai dizer o que não é um ato ilícito. Ali atrás agora nós falamos o que é um ato ilícito. Agora estamos aqui para dizer o que não é ato ilícito. Não é ato ilícito os praticados em legítima defesa, exercício regular de um direito. Aquilo que você faz amparado pela lei, tá bom? Ou em legítima defesa de um direito, não é ato ilícito. A deterioração ou destruição de coisa alheia, de lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Aquilo que você faz para afastar um perigo não pode ser considerado um ato ilícito civil. Então, não será passível de ser indenizado, responsabilizado, tá bom? Agora, é claro que você vai ter que observar os limites dessa atuação. Houve a utilização dos meios necessários? Agiu de uma forma prudente? Enfim, é o que o parágrafo 1º vai dizer para você ter esse cuidado e ter essa certeza na hora da prova. O examinador narrou uma questão, dentro dessa situação, verifique se está claro, se o texto o comando da questão, se ele está claro sobre este aspecto. Tudo bem? Olha só. Síntese do artigo 932, 938, 937. Esses artigos, eles trazem as pessoas que são responsáveis civilmente. E adivinha quem são? Os pais pelos seus filhos. Os tutores e curadores pelos tutelados e curatelados. Os empregadores pelos seus empregados. No começo do mês,
inclusive bateram no meu carro, eu desci um pouco chateado, mas quando eu desci do carro, que o camarada que bateu no meu carro desceu também, eu fiquei bem mais tranquilo ao vê-lo. Por quê? Porque estava uniformizado e estava a serviço, tá ok? Meu carro está até hoje na oficina, tem mais de 30 dias, não tem problema, mas está lá, está sendo arrumado, está sendo reparado e aí, a custos do empregador, que responde pelos atos do empregado, tá bom? E também respondem aí os donos de hotéis, hotelaria, hospedagens, enfim, inclusive os de estudantes, as chamadas repúblicas, tá bom? Se as pessoas pagam valor aí pela diária, pela hospedagem, existe uma responsabilidade desses indivíduos quanto aos seus hóspedes e pessoas que estão ali hospedadas, tá bom? Outro ponto importante desse artigo são os donos de animais. Então, se você tem um pet e ele causa um dano a alguma estrutura, a alguma pessoa, você, como proprietário, é responsável, tá bom? Outra coisa que também estava ali no slide anterior é quando você é dono de um prédio, de uma unidade de um prédio e é responsável, então, pelas ruínas das construções. Já aconteceu do advogado, num caso como esse, o proprietário de uma obra deixou a situação lá em ruínas, uma pessoa adentrou naquela região, sofreu um dano e ele foi obrigado judicialmente a reparar o dano, ok? Situação jurídica, limpa, não tem nada de extraordinário nessa questão. Outra coisa importante, o 238 nós já falamos, o 942, ele vai dizer que os bens dos responsáveis pela ofensa da violação do direito de outrem fica sujeito à reparação de dano causado, tá bom? As pessoas respondem pelos atos praticados com o teu patrimônio, então os bens sempre ficam sujeitos, tá bom? O artigo 945 ele traz uma questão interessante, que é a concorrência da vítima para o dano. Se a vítima concorre para aquilo que lhe causa dano, quando o magistrado, por exemplo, for averiguar a responsabilidade de cada um, ele vai verificar a existência de culpa. Toma só cuidado para você não confundir no direito civil e no direito penal alguns elementos como culpa, dolo, porque nós utilizamos as mesmas terminologias com sentido diferente. Aqui nós estamos falando em responsabilidade concorrente. Então, tem sempre que avaliar se a vítima não concorreu para o ato lesivo. Se concorreu, a indenização tem que ser proporcionalizada. Tudo bem? Sim, trouxe aqui uma questão de responsabilidade para a gente, mas olha só como a questão é simples. Quem é aluno do Missão já teve acesso a este material. Ele narra uma situação onde ele fala que houve afronta aos dispositivos. Ele aponta o dispositivo que garantiu o direito ao menor que foi violado. Depois, ele pede para você marcar a correta. Observe que na letra B e na letra D, ele desconsidera a ilicitude do ato. Já estão erradas, tá bom? Na letra C ele fala, restou caracterizado ilícito. É verdade, restou mesmo. O enunciado te disse isso. Mas se tratando de estado de emergência, não há indenização. Que emergência, gente? A situação narrada, se você dar uma lida na questão com calma, você vai verificar, não tem emergência nenhuma na situação. Então a resposta correta é a letra A. O jornal agiu com abuso do direito e deve indenizar os danos causados. Esta é a resposta correta. Veja que não tem nada de extraordinário. E essa questão vem sendo, essa matéria vem sendo cobrada nos exames com certa recorrência aí nos últimos 5 exames. Vale a pena ficar de olho. Outro ponto recorrente da nossa aula, aqui está a leitura sugerida, tá? 927 ao 954. Eu sei que parece muito, gente, mas não é. Vale a pena ler. Outro ponto interessante agora da nossa aula é falar de negócio jurídico. Para falar de negócio jurídico, a gente tem que falar da teoria da invalidade do negócio jurídico, tá bom? E você tem que lembrar que isso está amparado em nulidade relativa e nulidade absoluta. A nulidade relativa, ela vai estar ali no artigo 68 e o 67, ou 166 e o 67. E a nulidade relativa, ela vai estar ali entre os artigos 171 e 178. Tem que ler esse artigo, gente, não tem como. Eu tenho aqui um quadro exemplificativo, só para comparativo, na verdade, para a gente verificar a diferença prática entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa, tá bom?
e é sempre uma contrário sensu à outra. Fica fácil, basta decorar a absoluta, que a relativa é contrário sensu. Veja, a nulidade absoluta ela é de ordem pública, de interesse da coletividade. Isso quer dizer que a relativa ela é privada, ela é individual. A absoluta não pode ser sanada pela confirmação e nem suprimida pelo juiz. A relativa pode. E quando nós formos falar no próximo tópico agora sobre vícios e defeitos, vamos estar falando de relativa, tá bom? Mas dentro da absoluta ainda, pode ser alegada por qualquer interessado. Por quê? Porque é de ordem pública, é simples. A outra não, somente pelos interessados. Outro ponto crítico que nós vamos ter aqui, crítico e fundamental, é que não se valida absoluta, tá? Nulidade absoluta não se valida com o decurso do tempo. A relativa pode ser, sim. Você vai verificar o prazo ali de 4 anos daqui a pouco. E outra, não produz nenhum efeito. Ou seja, efeito ex tunc. É como se nunca tivesse existido. Tá certo? Olha só o que vai dizer o 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por absolutamente incapaz. Gente, quem é absolutamente incapaz? Tem que revisitar o artigo 3º e 4º do Código Civil, tá bom? Absolutamente incapaz. Uma criança de 10 anos. Criança de 10 anos praticou um negócio jurídico, ele é nulo. Não importa se tem erro, se tem dolo, essas são questões anuláveis. Mas o que vai ser primordial aqui vai ser a incapacidade do agente. Incapacidade, entenda, absoluta. Outro ponto, quando for ilícito, impossível em determinado objeto. Gente, você não pode fazer negócio com objeto ilícito. Perfeito? Outro, se o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Observe que, por vezes, o objeto pode ser lícito, mas o motivo determinante para a existência do contrato, do negócio jurídico, ele é ilícito. Nesse caso, as pessoas agindo de má-fé não podem se utilizar de negócios jurídicos regulares para tentar falsear alguma situação. Perfeito? Outro artigo aqui, continuando no mesmo artigo, outro inciso. Quando ele não for revestido da forma prescrita em lei ou quando for pretendida alguma solenidade que a lei considera essencial. Para exemplificar esses dois incisos, eu trato o casamento, ok? O casamento ele é um ato formal, ele é solene, ele é complexo, então você não pode, de uma hora para outra, querer suprimir esses atos ou não obedecer às formas prescritas em leis. Se você faz isso, o casamento é nulo, por exemplo, tá ok? Gente, eu não sei quem está assistindo essa aula aqui, se você já teve a experiência, a oportunidade de casar-se, tá? Quem já casou sabe que é extremamente complexo, é extremamente formal, não é simples. E se você falhar em alguma dessas formalidades, dessas solenidades, nesses processos, o casamento será nulo. Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa e quando a lei taxativamente o declarar nulo. Fica muito mais fácil. Se a lei disser que tal ato ou tal negócio jurídico ser praticado de tal forma é nulo, não resta a menor dúvida, não precisa nem analisar os incisos anteriores, tá bom? Ainda dentro de nulidade absoluta, ela vai dizer o que já está posto na tabela. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico ou dos seus efeitos, encontradas comprovadas. Gente, não resta a menor dúvida. Se você focar naquela tabela que a gente estudou ali, e se eu não estou enganado, ela já foi até postada no nosso Instagram. Se não foi, me cobrem porque ela será. É muito simples. Você consegue visualizar com facilidade a diferença entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa. Tá certo? Agora, dentro de nulidades relativas, é interessante porque quando ele apresenta quais são, ele já faz uma introdução para o nosso próximo tópico, que é o quê? Defeitos e vícios dos negócios jurídicos. Olha só, então será anulável, exceto quando a lei já disser que é, aqueles com incapacidade relativa. Quem é relativamente incapaz? Por exemplo, imagine aí, um jovem de 17 anos. Ele é relativamente capaz? É relativamente capaz. Se ele praticar um negócio jurídico, esse negócio jurídico ele é anulável, ele não é nulo.
pode ser que venha anulado, pode ser que ele venha a ser convalidado pelas partes, tá bom? Ou então, quando, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Esse inciso final aqui, ele trata exatamente dos vícios e defeitos do negócio jurídico, tá bom? É importante que você leia para compreender essa primeira parte de negócio jurídico do artigo 166 até 184. É importante que você faça essa leitura, que você experimente, porque esses artigos que eu estou citando, não estou citando à toa. Se está na tela, é porque está na tua prova, tudo bem? Cai direto em exame de ordem. Agora, falando especificamente de negócios jurídicos e defeitos do negócio jurídico, você precisa conhecer as modalidades. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra terceiros. É importante que você faça a leitura desses artigos, porque esses artigos, ele não é nenhum complicador, pelo contrário, a maioria dos conceitos desses elementos está no próprio artigo, tá bom? Vou tentar explicar rapidamente aqui cada um deles, e é importante que você saiba especialmente a diferença entre lesão e estado de perigo. Os outros são bem fáceis, e quando você encontrar em qualquer uma dessas hipóteses, lembre-se, você está perante a uma nulidade relativa. A primeira dela, então, é o erro, tá? O que é o erro? É uma falsa percepção da realidade. Você verifica uma situação e acredita que é outra. Você erra sozinho, tá? Então você vai comprar ali um relógio acreditando que ele é de ouro e na verdade ele não é. Ele era apenas dourado. E você paga um valor caro acreditando que estava comprando uma peça de ouro, mas não, você comprou uma peça dourada. Isso é um erro, tá bom? E pode ser um erro ainda gravíssimo, né? Você sai de casa para comprar um aparelho celular, quando volta para casa você percebe que comprou um GPS, por exemplo, tá bom? Isso é um erro, é uma ignorância da pessoa, ela desconhece aquela situação fática, então quando ela se depara, ela tem uma falsa percepção da realidade. Outra questão vai ser o dolo. O dolo, gente, ele é um induzimento malicioso ao erro. O erro você comete sozinho, você chega em uma loja e tem uma falsa percepção da realidade. No erro, não. No dolo, não. O dolo, ele te leva alguém, um agente externo, seja um vendedor, seja um interessado, qualquer pessoa, ela vai te levar ao erro. Perfeito? Você não comete sozinho. Se você se deparar em uma dessas situações, você sabe que o negócio jurídico ali praticado poderá ser anulado. Coação, gente. Coação é uma coisa importante porque ela tem requisitos, tá? A coação, ela se traduz em uma violência psicológica, mas ela precisa ser grave, ela precisa ser iminente, ela precisa ser contra a tua pessoa, contra a tua família, contra o teu patrimônio, tá bom? E tem que ser injusta. Fora dessas situações, gente, não há coação, ela não consegue se configurar. Perfeito? Por exemplo, imagine alguém falar assim, olha, ou você faz a fusão da empresa X com a empresa Y, ou então eu vou explodir a tua casa com a tua família dentro. Ok. Neste caso, você tem uma coação com a causa determinante para o ato, você tem uma gravidade, você verifica que ela é injusta, você verifica que esse risco, esse dano, ele é atual ou iminente, e você ainda verifica que está em risco em explodir a tua casa com a tua família dentro, está em risco a tua pessoa, o teu patrimônio e a tua família. Toma muito cuidado com qualquer outro elemento que apareça fora dessa lista, tá certo? O teu pet, o teu cachorrinho, o teu gatinho que você gosta muito, em regra ele não está aqui. Para você comprovar que você sofreu uma coação, que você sofreu uma violência psicológica, você vai ter que comprovar isso judicialmente, tá bom? Não é só porque você gosta muito do teu cachorro que existirá, então, uma coação, perfeito? Superado essas lições, é importante que a gente entenda a lesão. Na lesão, você vai verificar que a pessoa assume uma obrigação excessivamente onerosa, ou por necessidade ou por inexperiência, tá? Quando você quer comprar, por exemplo, por inexperiência, uma guitarra, você não toca, não pratica, você está comprando para começar a praticar. E ali você, então,
assume por inexperiência uma obrigação excessivamente onerosa, compra uma coisa que já não está mais em uso e tal. Você pediu na loja, o cara vendeu. Você comprou por inexperiência. Neste caso é lesão. E existe também a obrigação excessivamente onerosa por necessidade, quando você não tem outra opção. Está chovendo e o cara vende o guarda-chuva que ele vende tradicionalmente a R$10, ele vai querer vender para você a R$100. É excessivamente onerosa? Obviamente que é, e você somente o fez por necessidade. Tudo bem? Outro ponto importante é o estado de perigo e você tem que afastar ele da lesão, tá bom? O estado de perigo, coloquei até a lei aqui para a própria lei explicar para a gente, artigo 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, primido da necessidade de salvar-se, ou pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte. Observe, gente, o grave dano tem que ser conhecido pela outra parte e ela assume obrigação excessivamente onerosa. É como você chegar no hospital com teu filho nos braços, fratura exposta, aquela gritaria, aquele desespero, aquela dor, e o hospital fala, não, calma aí, nós vamos lhe atender, mas para isso você vai ter que assinar um cheque calção de R$100.000. E você assina. Assina? Quem é pai, quem é mãe sabe que assina, tá ok? Então, nesse caso, o hospital, sabendo do teu dano, sabendo do teu risco, ele te faz assumir uma obrigação excessivamente onerosa. Eu até brinco com meus alunos, se passar por uma situação dessa, não assine de 100, assine de 1 milhão ou 7, para ficar evidente e notório ali o estado de perigo e facilitar o trabalho do advogado na hora de anular esse negócio jurídico, porque ele é anulável. Agora lembre-se, é uma nulidade relativa. Se você achar que é justo, pode pagar os 100 mil para o hospital sem nenhum problema. Tá bom? E a fraude contra terceiro, gente, ele é um instituto que existe para tentar assim, evitar, repugnar a existência de fraude contra terceiro. É uma garantia de ordem econômica, uma garantia de ordem da sociedade, uma garantia jurídica, tá? Porque não é certo que devedores ou que são insolventes ou que estão à beira da insolvência pratiquem atos a afrontar direito de credores, tá bom? Então, olha só, a fraude contra credores traduz a prática de um ato negocial que diminui o patrimônio do devedor, prejudicando o credor pré-existente. Só é praticada pelo devedor insolvente ou à beira da insolvência, ou seja, aquele que tem um passivo, dívida, maior do que o ativo, patrimônio. Porque quem tem muito patrimônio e está devendo, não comete fraude contra credor. Tá? Se você deve 100 mil reais, ou se você deve 5 mil reais e tem 100 mil de patrimônio e transfere uma moto de 10 mil para o teu irmão, isso não é fraude contra terceiro, porque o teu patrimônio ainda é maior do que a dívida. Agora, se você transfere todo o teu patrimônio tentando mascarar isso, aí sim, gente, você vai estar diante a uma fraude contra terceiro, tá bom? Lembre-se, então, de dar uma boa lida aí no artigo 138, 156 do Código de Processo Civil. Gente, vejam, em poucos minutos, em poucos artigos, foi possível cobrir 4 tópicos extremamente relevantes para o teu exame de ordem. Siga nossos conselhos, siga o GPS das nossas orientações e eu tenho certeza que você terá muito sucesso no exame de ordem. Para você que é nosso aluno regular, aproveite essa semana de revisão, revise também o material que você recebeu em PDF. Agora, se você está nos assistindo no YouTube, aproveite essas lições, lhe desejo muito sucesso e caso queira se tornar nosso aluno, visite nosso site, compre o nosso curso, eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? É um conteúdo assertivo, de muito valor e que vai contribuir para a tua aprovação. Um forte abraço, fica com Deus, boa prova, um abraço.